Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Quero ler o texto, tendo em vista que é o início da festividade da campanha evangelizadora, e eu quero ler convosco na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 19. É uma mensagem, um texto muito lido, pois ela é direcionada aos gentios que assolaram a Ásia com a divulgação do Evangelho. Capítulo 2, versículo 11, eu estou fazendo uso da versão João Ferreira de Almeida, a tradução corrigida e fiel. Eu não sei se podemos ler no projetor, para lermos em uma só versão. Se assim for possível, eu fico agradecido. O capítulo 11 eu vou ler, capítulo 2, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares para participarmos. Versículo 11 do capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão ou as mãos, ou mão dos homens. Versículo 12. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque a nossa paz, o qual criamos os povos mesmos, e derramando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, que estavas longe, e aos que estavam perto. Versículo 19, a igreja. Assim ela não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você diz amém? Queira tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem fazê-lo. Enquanto quero externar a gratidão a Deus pelo privilégio imerecido da minha parte de poder estar nesta igreja, ocupando esta tribuna por mais uma vez. E quero agradecer ao meu amigo, pastor Roberto José, com a irmã Geraci, em nome deles, a todo o ministério, a igreja, que Deus vos abençoe. Reverencio os que estão na minha retaguarda, os obreiros, como também os que estão na minha vanguarda. Uma alegria, pastor José Carlos, quero parabenizar ao senhor, todos que com o senhor coordenam esta campanha, os que assim fazem acontecer. Parabéns por o trabalho, que é a ênfase do Evangelho. É uma alegria rever o Maico, bom revê-lo, filho, que Deus te abençoe, e agradeço a todos. Queridos, tomando por base esse texto, como a proposta temática é evangelização, é a mensagem que transforma, eu gostaria de falar-lhes sobre o nosso privilégio. Privilégio, quando eu digo nosso, como gentios. Os irmãos hão de convir
que quando o apóstolo Paulo, ele, no início ou da terceira viagem, no final da segunda viagem, no início da terceira, ele estabelece a igreja em Éfeso. E os irmãos hão de convir que a igreja em Éfeso começa com 12 discípulos de João Batista, que não conhecia o batismo do Espírito Santo. Então, por meio do poder da pregação de Paulo, estes 12, com Paulo, Áquila e Priscila, eles começam a falar de Jesus em Éfeso. E a Bíblia diz, obviamente, que alguns estudiosos têm como figura de linguagem que a mensagem do Evangelho se tornou conhecida em toda a Ásia. Isso implica dizer que por volta dos anos 52 depois de Cristo, então a igreja, levada pelo poder da palavra, ela consegue atrair a cidade de Éfeso, que traz um prejuízo financeiro, tanto no contexto da idolatria por conta do templo de Diana, como em um contexto de magia, pois Champlin diz que os próprios mágicos, impactados pelo poder da palavra, eles traziam em praça pública os seus livros de magia, queimavam e confessavam Jesus como Salvador. Em contrapartida, observem que isto é uma igreja gentia. Cerca de 10 anos depois, Paulo está escrevendo a carta entre 62 e 63 aproximadamente, e ele vai trazer a memória de uma geração contínua acerca que eles não deveriam perder o que foi começado. Ele diz: lembrai-vos, pois, que em outro tempo vós eram gentios. Obviamente que eu quero falar-lhes sobre o privilégio que nós temos dado por Deus. Quando nós analisamos o termo gentil dentro de um contexto original, ele está vinculado a todas as nações, todos os clãs, todos os seres humanos, independente da sua família, que não faz parte de Abraão, que não nasceu no DNA de Abraão. Chama no original Goi, que quer dizer gentios, povos, nações. Então, quando nós analisamos o privilégio bíblico e o investir de Deus na obra evangelizadora, é tremendo. Vou falar que Deus investiu na evangelização 77% dos capítulos da Bíblia com Israel e 22% na igreja. Ou seja, 1% sobrou. E onde está este 1%? A Bíblia diz, a Bíblia mostra 1189 capítulos. Quando nós analisamos a Bíblia, o capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, mostra o ápice da criação. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, plantou Deus o jardim, o chamou de Éden e pôs o homem para se relacionar com ele. Observem que a partir daqui a história bíblica nos conta que foi gerado um relacionamento íntimo entre o homem e Deus. A intimidade era cotidiana. O homem perfeito era feito, criado para ser eterno, para viver eternamente. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus descia e caminhava no jardim, e o relacionamento era tão íntimo que não precisava Deus falar. O homem já sabia pelo barulho das pisadas que Deus chegou. Ora, havia uma intimidade perfeita. Capítulo
capítulo 3 do livro do Gênesis, vem o pecado. O pecado vai criar uma barreira entre o homem e Deus. Então, vejam que é aqui que a Bíblia diz que quando o homem ouve o barulho dos passos de Deus entrar no jardim, o homem se esconde porque já havia pecado. Então, ali vem um afastamento. Paulo escreve que o homem foi destituído da glória de Deus. No nosso vocabulário, o homem foi expulso do paraíso, expulso do Éden, afastado de Deus. Então vejam que a igreja, o Éden é fechado, trancado, para o homem não ter mais relacionamento com a árvore da vida. Partindo deste pressuposto, a Bíblia diz que o ser humano, o ápice da criação, o xodó de Deus, é agora jogado fora da sua presença. Então a lógica era para Deus desistir do homem logo ali, mas a graça de Deus dá uma oportunidade ao homem. Então Deus o expulsa da sua presença, mas não desiste dele. Capítulo 4 do livro do Gênesis, a Bíblia fala da consequência do erro. O homicídio vem e separa a família. Capítulo 5 do livro do Gênesis, os irmãos vão perceber a genealogia de Sete, consequentemente de Adão. Capítulo 6, degradação geral do gênero humano. Implica-se a dizer na epígrafe que o ser humano afastado estava e agora de uma forma no todo. Degradação geral, o pecado os corrompeu. Então Deus vem mais uma vez à terra e vê que a intenção do coração do homem era má e ele decide: vou destruí-los, vou dar cabo, vou dar fim ao homem que criei, as aves, os répteis, as bestas. Ou seja, Deus resolveu destruir tudo por conta da quebra de relacionamento com o ser humano. Portanto, Deus no capítulo 6 estabelece e decreta a sentença: destruição cabal. Portanto, quando tudo estava já decretado, deferido, a nossa condenação, a graça vem de novo. E pela graça, Deus vai preservar 8 almas. E Noé acha graça aos olhos de Deus. Então o dilúvio vem no capítulo 7 do Gênesis, o devastar do dilúvio. Capítulo 8 do Gênesis, o recomeço. As 8 almas são tiradas da arca e Deus devolve tudo que a outra geração perdeu. Agora Deus vem com um relacionamento para recomeçar. Capítulo 9, Deus devolve tudo que a outra geração perdeu. O domínio sobre tudo que ele havia criado, ele devolve ao ser humano de novo. Capítulo 10 do Gênesis, origem dos povos. Capítulo 11, a decepção do recomeço. A geração de Noé, engodada pelo pecado, vai arquitetar um projeto sem colocar Deus nele. Criamos uma cidade cujos prédios, as torres, toque nas nuvens, precavendo um futuro dilúvio. Mas Deus já tinha dito que nunca mais faria o que fez. Porém, Deus é provocado, aí desce. Quando ele desce de novo na terra, ele vê pela terceira vez que a intenção do coração do ser humano era mal. Então ele confunde o ser humano, mas não o destrói. É aqui que a geração vai partir dos 3 princípios familiares. Os filhos de Noé são eles 3: os semitas, os jaftitas e os canitas.
partindo do pressuposto bíblico, segue estes três com destinos diferentes. Seus familiares, dialetos particulares por famílias. Então, 11 capítulos da Bíblia, no percentual, você vai ver que é menos de 1%, 0,9,7%, desde a criação até o capítulo 11. 1% dos capítulos conta isso. Veja a importância do resgate do ser humano. No capítulo 12 do Gênesis, vai entrar em apreço, em evidência, o projeto de evangelização. Vejam que no capítulo 12 do Gênesis, a evangelização vai iniciar com uma proposta transcultural. Não era só uma rua, nem um bairro, mas era toda a terra, porque o capítulo 12 do Gênesis diz Deus que vai escolher agora um projeto privilegiado, só ele, de um único sangue, para se aproximar de Deus. Vai ele a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão crê, e no versículo 3 ele diz o objetivo: eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que amaldiçoarem você, e em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Então começa agora um privilégio de Deus. Privilégio no nosso vocabulário é dado a um grupo ou uma pessoa de forma especial. Então agora o único povo que ia ter o privilégio de se relacionar com Deus, de evangelizar os povos, de ser exemplos para as nações e de atrair o arrependimento das nações a Deus, vai surgir um povo chamado Israel. Então Deus vai acalmar Abraão e vai falar do projeto. Capítulo 15 do Gênesis, versículo 13, diz Deus a Abraão: a tua descendência vai peregrinar em uma terra que não é dela, e por 400 anos vai se tornar escrava, mas eu a tirarei de lá com braço forte. Quando nós passamos de Abraão, vamos a Isaac e a Jacó. Quando Jacó entra no projeto, na descendência, no sangue de Abraão, então vem Gênesis 46, versículo 26, diz a Bíblia que Deus faz com que Jacó desce o Egito, 66 almas das suas entranhas. O projeto vai para o Egito e chega com 70, 66 com Jacó, 67, José, Manassés e Efraim já estavam no Egito. 70 almas de um único DNA, o sangue de Abraão. Então só eles tinham o privilégio de promover um grande avivamento. Observe que quando a gente sai do livro do Gênesis, vamos para o Êxodo. O Êxodo vai falar acerca do poder do Egito. É tão comum, os irmãos lembram que na leitura que nós lemos, está escrito que foi por meio do sangue da cruz. Olha que observação. O rei do faraó, quando os patriarcas morreram, diz a Bíblia que apareceu um rei, um faraó que não sabia a história de José. Faraó era faraó. Então ele vai tentar coibir o projeto, que entrou com 70 almas e já era incontável, ia multiplicando-se cada vez mais. Então a primeira proposta de Faraó é aumentar a carga de trabalho, porque a intenção dele era cortar a corrente sanguínea de Abraão. Se os homens vão trabalhar,
o dia todo e parte da noite, não vai ter tempo de relacionar com as esposas. Então o número de filhos vai diminuir, aumentaram a carga de trabalho, mas não deu resultado. A campanha de evangelização continuava crescendo, então ele não tem êxito. Então diz ele: se é assim, eu vou bater pesado. Ele dá ordem às parteiras que quando nascesse o menino na casa de um hebreu, elas tinham autoridade para matar, porque matando os homens, dizia ele, as mulheres deixem viver. A intenção dele era cortar o DNA produtivo de Abraão. Então vem as parteiras e não consegue impedir. O faraó irado diz: vocês me desobedeceram. Elas só têm o direito de dizer é que as hebreias são diferentes das egípcias. Ou seja, o projeto foi criado para produzir, ninguém vai parar ele. O projeto foi criado diferente lá do mundo, foi feito para crescer. Então não consegue. Aí ele vai dar o golpe de misericórdia. Veja que o êxodo está escrito que ele agora dá uma ordem nacional para todos os egípcios que morasse vizinho de um hebreu, ou que soubesse onde tinha um hebreu morando, que soubesse que nasceu um filho menino, homem, tinha o dever jurídico de jogar a criança no rio Nilo para matá-lo afogado. Agora era a ordem nacional. Eu, hebreu, morei perto do egípcio, a minha mulher teve um filho, agora já não eram os soldados, já não eram as parteiras, já não eram os oficiais. O vizinho tinha a ordem de pegar o bebê e jogá-lo no Nilo. Então vem o capítulo 2 do Êxodo, e a Bíblia diz que no meio desta implacável destruição, veio um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E era quem? Arão. E de onde vem Arão? De Levi. De onde vem Levi? De Jacó. De onde vem Jacó? De Isaac. De onde vem Isaac? De Abraão. Veja que Deus vai seguindo a proposta sanguínea. Então o projeto agora, por 3 meses, ela tenta esconder. Agora o menino com 3 meses, não dá para ocultar o choro, não dá para ocultar o grito. Ele grita. Então ela diz: vão descobrir, e se é a ordem jogar no Nilo, eu mesmo vou jogar. Só que ela é inteligente, ela acredita no projeto, ela prepara um cesto, unta com betume para não haver vazamento, e vai jogar no Nilo, e ninguém acha estranho, porque já era uma ordem de Faraó. Quando ela joga o cesto no Nilo, a Bíblia diz que a irmã mais velha de Moisés, de longe, se posta e fica observando. Aí vem o vento e entre os juncos e leva o cestinho direto para o balneário da filha de Faraó, aonde ela tomava banho. Quando ela vê o cesto, que as moças olham, é um menino. Veja que elas já identificaram: este menino tem cara de crente, este menino é dos hebreus, não tem como ser diferente, este menino é um projeto. Aí a moça se apaixona. Aí Miriam chega e diz à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma ama para cuidar dele para a senhora? Ela diz: vai, chama ela aqui. Ela vai para casa e chama a própria mãe do menino, a mãe do projeto. Quando ela chega, a filha de Faraó diz: leva ele contigo e cria ele para mim, e eu vou bancar, eu vou te dar um bom salário. Ou seja, Faraó queria parar a campanha, mas ele agora é quem vai patrocinar, ele agora é quem vai pagar os custos do projeto evangelizador. Mas só eles tinham este privilégio. Êxodo. Deus tira o projeto do Egito. Capítulo 14.
capítulo 24. O projeto já está indo rumo à liberdade. Rumo na promessa de uma base missionária. Deus disse: eu vou colocar vocês no meio da terra. A base evangelizadora vai ser lá. Isaías 41, 19. Está falando de nações e de oliveira é Israel, produtiva. Plantarei, ele diz logo no 18, eu vou tornar o deserto em mananciais de água, e a terra seca em açude. E eu plantarei no deserto a faia, o cedro, a murta, e a oliveira no meio. Para quê? Para que todos saibam e vejam que foi a mão do Senhor que fez, e o projeto é dele, ponto final. Rumo à base. Capítulo 24 do Êxodo. Desde o capítulo 3 do Gênesis, não tinha mais culto na terra, de forma coletiva. Aí Deus diz por meio de Moisés que quer uma aliança com o povo, os judeus. E esta aliança era uma aliança de fidelidade, justificada pelo sangue do novilho. Moisés fala para o povo o compromisso, e o povo em uma só voz grita: estamos de acordo a fazer tudo o que Deus falou. Agora tem uma aliança. Quando tem uma aliança, aí Deus vai agora querer andar no meio do projeto, da campanha. Sem ele não anda. Então o que é que Deus faz? Aí vem Deus e tem uma aliança e diz: agora eu vou trabalhar para descer na terra de novo, porque agora eu tenho que estar no meio do projeto. Ou seja, aonde a nuvem vai, o projeto vai. Aonde a nuvem para, o projeto para. A nuvem vai guiar o projeto. Capítulo 24 do Êxodo, entra uma aliança. Capítulo 25 diz Deus a Moisés: vou preparar um lugar para habitar no projeto, para descer na terra. 15 capítulos se passa do Êxodo, vamos para o 40. Êxodo 40, 20, 33 está escrito: acabou Moisés toda a obra do tabernáculo. Versículo 34, fizeram um culto. A campanha, o privilégio, fez um culto, e a glória de Deus desde o Gênesis não descia, agora desce no meio de Israel. A Bíblia diz que a glória encheu a tenda, que nem o pastor Moisés podia entrar, porque a glória de Deus encheu o tabernáculo e não tinha espaço para mais ninguém. O projeto vai desenvolver. Olha a cruz. Quem já foi no Egito, eu já tive o privilégio de ir algumas vezes. No Museu Egípcio tem uma estátua na frente do sarcófago do faraó Ramsés II. Ele está de mãos cruzadas, e nas duas mãos ele tem cada uma chave, porque segundo a arqueologia eles acreditavam em uma vida após esta, e aquela chave é em forma de cruz, que era a chave da liberdade e da nova vida. Ou seja, se você analisar, a chave tem formato de cruz, porque a cabeça, ou como nós chamamos, a parte da chave, ela é um círculo, representando o delta do Nilo. O corpo da chave é representando o Nilo, e tem duas faixas transversais, verde, simbolizando o mapa do Egito, forma de cruz. Quando você ainda no Egito vê Jacó vai abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim, ele diz: venham, e ele faz o quê? Ele usa a cruz, ele cruza os braços.
cruz. Quando você analisa a coluna de fogo de noite, era coluna, e a de dia era horizontal, era nuvem, de dia nuvem, de noite fogo, cruz. Ou seja, quando Israel sai do Egito, de um lado está o Egito, do outro Israel, e um rio, o mar vermelho no meio, de um lado Israel, de um lado Egito, e a cruz no meio, o mar vermelho. Israel tem que cruzar, cruz, a cruz vem acompanhando todo o tempo. Agora tem uma aliança, agora tem sangue de animais, agora vai justificar Israel. Saímos de Levítico, saímos de Êxodo, livro de Levítico. Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento duradouro. Ou seja, Levítico capítulo 2, versículo 13, disse Deus a todos os líderes de Arão, os coordenadores, digamos assim: todas as ofertas que vocês oferecerem do meu povo, vocês coloquem o sal da aliança do Senhor. Porque vejam que quando as irmãs querem colocar algo para durar mais, sal, conservar, sal. Hoje tem geladeira, mas quando não tinha, era o sal, pendurava num gancho. Quantas vezes mamãe dizia: vai filho pegar o charque, estava pendurado, a carne de boi, comprou sal para durar, para conservar. E aqui na época o sal tinha esse valor em aliança. Por exemplo, conheci pessoalmente pastor Zé Carlos hoje. Aí eu digo: pastor, gostei do senhor, vamos atar a nossa aliança, conservá-la, para ela durar, bora. Aí ele tinha que me levar na casa dele, e eu com medo do sal dele. Para a semana, ele ia em Maceió, comia na minha casa e comia do meu sal. Quando ele comesse do meu sal, a gente apertava a mão e dizia: nossa aliança, nossa amizade está conservada, é duradoura pelo sal. Então passou o tempo, passaram anos. Se o Salatiel dissesse: Zé Carlos, eu não acredito na aliança como você tem com Genival, ele não precisava justificar, ele só precisava dizer: a sal entre nós, já calava ele, é duradoura, é inquebrável, é conservada pelo sal. Agora Deus tem aliança com sal, com a que sai do Egito. Esta aliança é quebrada em número 14, medo da terra, medo do gigante. Aí Deus diz: esta geração não entra na terra que eu prometi. Olha o investimento de Deus neste povo. Diz: exceto Josué e Caleb. Então diz a Bíblia que Deus vai agora usar a nova geração que saiu de 20 anos para baixo. E diz Moisés: a nova geração é quem vai entrar na terra. Aí a gente sai de Número e vai para Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer segunda lei, segunda chance, segunda vez. Capítulo 8 de Deuteronômio, Deus vai repetir tudo na lei que disse a primeira para a segunda geração. Quando você chega em Número 18, 19, ele faz de novo uma nova aliança de sal, dizendo: agora não é para vós, mas é para os vossos filhos, para os filhos dos vossos filhos, para toda a vossa descendência, uma aliança de sal do Senhor. Então ele faz outra aliança de sal. Esta geração entra na base, entra na terra prometida, entra na terra que Deus prometeu. E esta geração só chega de evangelização. Veja que ela é tão poderosa que quando ela vai entrar em Jericó, no prostíbulo, o nome de Deus já estava divulgado. Por isso que Raabe disse aos espias: ninguém tem mais ânimo aqui em Jericó, nem em adjacência. O que é que houve? É que nós sabemos quem é o Deus de vocês, como ele abriu a água do Mar Vermelho para vocês passar, como ele destruiu os piores exércitos de Sion e Og. Então todos aqui sabem que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Ele é Deus. Esta geração só chega no capítulo 2 de Juízes. Morreu, versículo 10, morreu Josué, os anciões, e toda aquela geração foi congregada aos seus pais. Aí veio uma nova geração, que não conhecia Deus, deu os seus milagres.
que não valorizou o privilégio, a geração que não evangelizou e se juntou com os cananeus. E agora Deus já não é mais proclamado. O livro dos Juízes termina dizendo que eles não tinham coordenadores, eles não tinham rei, eles não tinham líder, e faziam o que queriam. Quando entra no primeiro livro de Samuel, sem comprometimento, os filisteus vêm, vai vencendo a guerra, e eles vão pedir socorro a Deus, vão buscar a arca, mas a arca sem comprometimento do crente não funciona. É o revés. Os filisteus tomaram a arca, e agora o hino da evangelização que essa geração canta era Icabode. Lá se foi a glória de Israel, a arca do Senhor foi tomada. 20 anos esquecida. Aí Deus traz a geração de Davi. Diga para quem está ao seu lado, ele investiu tanto no projeto. Só Israel tinha direito, só os judeus. O próprio Deus disse, vocês não podem se misturar com os gentios. Aí Deus faz uma aliança de Saul com Davi e a sua descendência. Segundo as Crônicas, capítulos 5, versículo 13, ou o contrário, está escrito: não vos convém saber que o nosso Deus deu a Davi e a sua descendência a soberania sobre Israel, celebrada por uma aliança de Saul. Davi traz a arca de volta. Davi conquista Jerusalém. Agora o projeto tem uma base. Agora o projeto Israel evangelizador tem uma cidade murada, respeitada. Davi passa, Salomão vem. E Salomão vai fazer que Deus more na terra. A Bíblia diz que Salomão faz um templo lindo, uma base, cujo nome de Deus ia ser tão glorificado, que até os não crentes mandavam ouro, mandava prata, mandava madeira, para contribuir com o projeto missionário evangelizador. Quando o templo é inaugurado, Deus gostou tanto que disse, segundo as Crônicas 7:16, Salomão, eu vou morar aqui agora. Eu vou perpetualmente, os meus ouvidos estarão atentos e os meus olhos fitos neste lugar, porque eu resolvi morar neste lugar para sempre, Salomão. Agora, Israel tinha tudo para conquistar a terra e levar-nos a Deus. Mas Salomão quebrou o protocolo, politicamente, matrimonialmente, desobedecendo a Deus. Aí Deus disse, eu vou tirar o projeto da tua mão, mas por amor ao teu pai eu vou esperar você morrer. Salomão morre, aumentando os impostos das tribos do norte. Aí vem o filho Roboão. Quando ele assume, o sufoco dos moradores do agronegócio, da pesca, era tão grande pelo aumento dos impostos, que manda os representantes, Roboão, o teu pai nos feriu, foi duro demais, diminui os impostos. Ele pede um prazo. Quando volta, ele diz, olha, se o meu pai foi duro com vocês, eu vou ser pior ainda.
Aí o projeto racha. O projeto se divide. E um projeto dividido não foi para isso que ele foi criado. É um projeto só. Alguém se achou melhor do que o outro. Alguém pelo poder que pisar o menor. Mas o projeto não tem nem maior, não tem menor. 10 tribos vão para o norte. Já não podia vir mais adorar em Jerusalém. Aí vamos adorar bezerro de ouro e não mais a Deus. Aí os assírios vêm e os levam escravo para a Síria. Os sírios detonam o norte e a vergonha no norte vem. Perderam a liberdade, mas a base ainda estava de pé. A base não aprendeu e deixou de adorar a Deus. Veja que eu disse que em capítulos foi 70% de investimento. Aí Deus envia os profetas para divertir. Isaías vem. Mas Israel, Judá não quis ouvir. Isaías pregou. Quem deu crédito à minha pregação? Segundo a tradição, o rei Manassés mandou matar Isaías para calar a voz de Deus. Aí ninguém queria profetizar, mas por amor ao projeto, quando não tinha ninguém, aí Deus vai no interior, Anatote, transforma o chamado de um jovem que era para ser sacerdote e profeta. E entra na casa do sacerdote Ilquia e já encontra ele. Quando encontra, vai dizer: antes que tu te formasse na madre, eu te conheci. Antes de tu ser formado e antes de tu nascer, eu já estava de olho em você. E você vai pregar a minha palavra. Você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Jeremias entra, mas não era ouvido. Aí os caldeus vêm. Jeremias 52:13. Destrói a casa dos poderosos. Destrói as casas dos reis, dos nobres. Derruba a base missionária e queima. Que era o templo. Queima os muros. E leva os cativos como escravos. Olha para quem está ao teu lado, diga: evangeliza, crente. Está vendo o que acontece com quem para de evangelizar? Você não foi escolhido para estar sentado em banco. Você não foi chamado para glamour. Você foi chamado para gritar: arrependam-se, arrependam-se, que o dia está chegando. "70 anos sem cultos." Salmo 137, eles acordam um dia lembrando do projeto. Quem um dia evangelizou, quem um dia sentiu esse negocinho que a gente tem, filho, pode até desviar, mas não esquece nunca. Eles lembraram e começaram a chorar, lembrando de Jerusalém, a base estava destruída. Eu acho lindo que Deus agora vai querer trazê-lo de volta. Tudo acabado, a base cheia de mato, raposa, chacais, vergonha, miséria. Mas enquanto isso, aí o rei Nabucodonosor, alguém disse: olha, o senhor só conquistou os judeus porque tem um profeta que profetizou que o senhor ia vencer. Quem? Jeremias. Na hora ele chamou um oficial e disse: onde ele está? Está lá em Jerusalém, no meio da vergonha, do lixo. Não, não pode, vamos cuidar desse homem. Vai lá e diga a ele que eu estou mandando, chama ele,
como meu convidado, vai morar aqui e eu vou responsabilizar-me por ele. O oficial chega em Jerusalém no meio do lixo e diz: Jeremias, o rei mandou te buscar. Vou não. Mas como aqui não tem mais o que fazer, só tem vergonha, só tem monturo. Mas não posso ir. O que é que você vai ficar fazendo aqui? Vou continuar pregando. Mas pregar o quê? Ainda há esperança. Quando eles se arrependem, aí olha o que é que Deus faz. Ezequiel 37, 16 por diante. Deus diz: Ezequiel, vou usar o nosso linguajar. Vai na mata, pega um pedaço de madeira e escreve nele Efraim por José e toda a casa de Israel. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve nele Judá por Judá e a toda a casa de Judá e seus companheiros. Ele corta um pedaço de madeira, escreve o primeiro, pega outro pedaço de madeira, escreve o segundo, e agora? Aí Deus diz: junta um no outro. Cruz. E sai caminhando no meio do povo, conjecturando. Vai Ezequiel com a cruz arrastando, escrita o que eu falei. E Deus disse: quando eles te perguntar, tu não vai nos explicar o que quer dizer, o que significa. Você diz: assim diz o Senhor, eu vou levar vocês de volta, mas vai ser uma madeira só na minha mão. A partir de agora, ninguém para voltar vai ter que ser unido, vai ter que ser uma madeira só. Ou seja, ninguém é mais poderoso que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais bonito que ninguém. É uma madeira só, é uma madeira só, é uma madeira só, é uma madeira só. Eles voltam. Não tiveram recursos financeiros e nem ânimo para recomeçar a base. Aí Deus usa Ageu e diz: meu é a prata e o ouro. Eu vou estremecer as nações, porque eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito, da servidão. E o meu espírito não posso tirar por causa desta aliança. Então recomece, que a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Recomeçaram. 430 anos antes de Cristo, o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, se cala a Deus pela dureza dos judeus. Vem o período intertestamentário. É quando os gregos macedônios implementam o período helenista por meio de Antíoco Epifânio. Agora os judeus vão ter que cumprir tanto na arte, como na cultura, quanto na literatura e na religião, a cultura grega, adorando os deus Zeus do grande templo do Olimpo de Roma. Então vai se afastando Israel de Deus. Aí vem os romanos, cerca de 64 anos, salvo engano, antes de Cristo. E agora vai predominar os sacerdotes politicamente. E agora os sacerdotes eram por jogo de interesse, para não perder o cargo. Agora já não tinha mais aquela chama de atrair as nações. Vejam que é neste período que a segregação aumenta. Em vez deles atrair as pessoas a Deus, eles afastavam com as suas tradições. Por isso que os templos tinham culto glorioso, cheio de grandes ofertas, mas na porta do templo, pouco abaixo no tanque, nas ruas de Jerusalém, marginalizados, sem ter direito a uma oração, porque ninguém falava mais de Deus. Aí Deus diz: eu enviei os profetas e eles mataram. Enviei mensageiros e eles apedrejaram. Agora eu vou investir o melhor que eu tenho. Vou investir o meu próprio filho.
porque sabendo eles que é meu filho, vão me ouvir. Ele veio para os que eram seus. Mulher, eu não posso fazer nada por você. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, filha. Você é gentia. Romanos capítulo 10 é uma carta aos gentios. Efésios capítulo 2, Paulo está falando de judeus e gentios. É aqui que Paulo faz menção de Isaías. Paulo diz, irmãos, Israel não pode ter desculpa porque vocês entraram. Porque ele rejeitou a justiça de Deus seguindo a sua própria justiça. Ele disse, Israel ouviu os profetas, mas não acreditaram. E o projeto era de evangelização. Agora, como evangelizar que não tem quem pregue? Como enviar se não tem quem envie? Como vão crer se não ouvir? Se o ouvir vem pela palavra de Deus. Aí Israel endureceu. Quando Israel endureceu, aí Deus olhou para o zambujeiro. E quando Israel, Paulo, Romanos 11, 17, se alguns dos ramos da oliveira se quebraram, oliveira produtiva, verde, podada, cultivada, zambujeiro, não era cultivada, crescia silvestremente, em cima das montanhas, o fruto pequeno, ninguém, não prestava para nada, as folhas maior do que a árvore, improdutivo. Aí Deus disse, eu vou colocar no projeto o zambujeiro. Eu vou dar o privilégio a ele. Aí a natureza vem e diz, Criador, dá certo não. Romanos 11, 24. Se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra, o voto da natureza foi contra a gente, a própria natureza. A natureza, só Deus. Você vê um país de primeiro mundo, com toda a tecnologia avançada, a inteligência artificial, está vindo o furacão. Como é que vai parar? Não tem, é a natureza, tem que sair da frente. Agora o voto da natureza é quando Deus disse, vou colocar os zambujeiros no projeto, os gentios. Aí a natureza disse, dá certo não. Porque ninguém inteligente e criador pega uma árvore improdutiva e enxerta na que produzia. Porque o enxerto não é para produzir, é para reproduzir. O enxerto é feito naquilo que produzia e parou de produzir. Por isso que Paulo, Romanos 11, 25, ele diz que Deus endureceu o coração de Israel para nós entrarmos. Então Deus vai pegar o improdutivo. E agora, para colocar o improdutivo, o que é que vai acontecer? A gente não tem sangue de Abraão. A natureza diz, não vai dar certo. Não é fácil evangelizar, irmão. Pode olhar, e isso não é só aqui, não estou dizendo isso aqui. Congresso de jovem, tem gente até pulando na cima da telha. Congresso de irmã de circulação, mas congresso de evangelização, parabéns que aqui ainda tem muito. A natureza disse, não vai dar certo. Mateus capítulo 1, versículo 1. Geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele veio para restaurar os filhos de Abraão. Mas eles rejeitaram.
E agora Deus quer unir. A cruz de Ezequiel era unir judeu, do mesmo sangue, Efraim com Judá. Agora Deus quer unir os gentios com os judeus. Aí a natureza diz, não tem compatibilidade sanguínea. A cruz de Ezequiel não vai resolver. Aí Paulo, Romano 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Para a gente ter esse privilégio de entrar no projeto, precisava uma cruz mais poderosa do que a que Ezequiel carregou. Precisava um sangue mais forte do que o sangue de novinho. Porque na razão Deus estava cometendo loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aí agora, para a gente entrar no privilégio, porque Deus investiu 77% em Israel, e a decepção. Agora é preciso alguém carregar uma nova cruz, mais uma cruz poderosa. A cruz de Ezequiel não tinha sangue nela manchado, só tinha escrita. Mas a cruz de Jesus, o sangue rolava. Ezequiel carrega a cruz, mas o seu cabelo, o seu couro cabeludo estava perfeito. Mas agora, para a gente entrar, o couro cabeludo de Jesus foi perfurado com os espinhos da coroa. A cruz de Ezequiel, o seu corpo estava sadio. A cruz que ia nos colocar no projeto. O corpo de Jesus retalhado pelos chicotes romanos. Porque para a gente entrar no projeto, tínhamos que sermos adotados como filhos. E para sermos adotados como filhos, precisava o sangue de Abraão ser injetado em nós. Ele cruza a Via Cruz no alto do Gólgota, para todo mundo ver e ouvir. Agora está ele grudado em uma madeira só, na cruz. E no alto da cruz o brado vem: Pai, está pago, Pai. Agora o inferno não vai mais parar o projeto, Pai. A porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, Pai. Em tuas mãos eu entrego meu espírito, Pai. Está feito. Os gentios agora podem entrar no projeto, porque o meu sangue é derramado por eles. Terceiro dia ressuscita. Agora olha o nosso privilégio. Desde o capítulo 6 do Gênesis até aqui, Israel com todo o glamour, projeto eleito, não teve o privilégio que a gente tem. Está ele subindo os céus e diz à igreja: ficai em Jerusalém. Mas como que aqui quase tudo deu errado? Até que do alto seja revestido de poder. Bem baixinho, por favor. Ficai em Jerusalém e sereis minhas testemunhas.
preguem a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele sobe aos céus. Inventaram a notícia que ele não ressuscitou. A represária. A igreja é oprimida e se tranca. Só conseguiram abafar a igreja, a voz da igreja por 10 dias. Porque quando ele chega no céu, ele diz: Pai, eu prometi a minha igreja que o Senhor ia selar ela como minha propriedade. É por isso que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 a 22, que em todas as promessas de Deus tem em Cristo sim, porque foi Ele mesmo que selou com o selo do seu Espírito em nosso coração. Agora está toda a igreja amedrontada, represada, mais alegre. Ela não vai continuar. Já morreu, acabou. Aí, Pai, eu prometi que o Senhor ia derramar do seu Espírito para a minha igreja. E não é para como Israel vinha e voltava. É para ficar com ela até o dia do arrebatamento, até o dia do casamento, até o dia que eu vou buscar. Aí Lucas diz que estavam cerca de 120 crentes reunidos em um mesmo lugar por conta da festa do Pentecoste, trancados, amedrontados, ameaçados, e de repente entrou onde eles estavam um barulho de um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam novas línguas conforme o Espírito concedia que eles falassem. Cheios, totalidade, cheio, transbordando, totalidade. Só Deus faz isso. O fogo cai, atrai multidões. Os arrogantes diziam: tão bêbados. Aí o analfabeto, que se fosse hoje nem no púlpito sentava, porque há 10 dias atrás ele tinha dito que não era crente mais. Mas agora restaurado, cheio do Espírito, na nova aliança, o inferno pensava que ia parar. Ele vai para a porta do cenáculo e diz: tem ninguém bêbado aqui não, companheiros. Esse barulho que vocês estão vendo e ouvindo, e esses milagres, é o que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias ia fazer coisas grandes, ia derramar do seu Espírito sobre o escravo, o livre, o homem, a mulher, todas as carnes, toda a carne. Ele prega a mensagem simples, ele prega a história, e vai terminando dizendo: arrependai-vos! Arrependai-vos! Quase 3.000 almas. Inclusive sacerdote aceita o poder do Evangelho. Aí olha o privilégio que veio até a nós. Pedro não quis nos colocar com o cesto que desceu do céu, ele rejeitou. Aí Jesus salvou Paulo: você vai agora recrutar os gentios e eles vão levar a minha palavra. Eu vou pedir para um obreiro ler aqui, para eu recitar, só para você dar glória. Romanos 8, versículo 15 por diante, até o 18. Leia aqui rapidinho, para concluir. Romanos 8. Você vai recitar, já que não tem como ir para o telão. Pena, né? Evangelização. Vamos lá. Só um instante. Paulo está dizendo para os gentios, dizendo: tenham medo não. Por quê, companheiro? Bem alto. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez de estardes com medo ou temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Prossegue.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que a dificuldade vem e padecemos para evangelizar aqui, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque estou certo, disse ele. Tá bom aí. Ele na continuidade diz: porque estou certo que nós iremos gozar com Ele a glória que há de ser revelada. Então diga para quem está ao teu lado: não sou mais escravo, sou filho. Sou filho. Se é filho, continua falando do Pai. Efésios capítulo 2, nós lemos: lembrai-vos que em outro tempo vocês eram gentios, estavam no mundo sem paz, longe, afastado das alianças e das promessas de Israel. Só eles tinham direito. Mas agora, pelo sangue de Jesus, vocês que estavam longe chegaram perto, porque Ele é a nossa paz. Ele destruiu a parede da separação dos dois. Ele fez um povo só, e não há mais diferença entre judeu e entre gentio. Ou seja, pela cruz, Ele desfez toda a inimizade. Quem foi alcançado pela cruz? Então fique de pé por um instante. Eu gosto de terminar pregando com a igreja. Se você está perto de um crente do mesmo sexo que você, e se for íntimo, vira para ele aí. Assim como eu estou com o pastor José Carlos, para concluirmos. Olha para mim não, olha para ele. E diga: ô evangelizador, proclamador de boas novas, não quero nem saber como você está começando o congresso. Quero saber como você vai terminar. Diga: não me importa se você chegou só o bagaço, só o caco, esquecido, e ninguém vê o que você faz, e está querendo parar. Diga: ele dá para parar, mas não. Está no sangue. Está no sangue. Abraça ele. Às vezes dá vontade de parar, mas não dá mais para parar. Abraça ela, abraça ele por um minuto. Vai, chora um pouquinho com ela, chora um pouquinho com ele. Talvez ele chegou aqui arrebentado, querendo parar. Repete para ele: já está no sangue, meu filho. Não dá para parar mais não. Quem pensou que você ia parar vai ter que te engolir, a gritar: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Aleluia! Recebe renovo, recebe, recebe. Você que queria parar, seja renovado aqui agora. Recebe, recebe. Ai, ai, ai. Você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81 98286 7808
ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.